Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por este momento, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante do Senhor para reverenciar o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado pela oportunidade de termos a Tua palavra em nossas mãos e de poder passarmos esse tempo aqui para poder Te adorar, mas também ouvir a voz do Senhor. Então, nessa manhã, nosso pedido é esse, que toda a nossa atenção seja levado cativo até a Tua presença, que nada nos distraia e que a Tua palavra seja realmente como uma espada de 2 gumes que possa penetrar o fundo da alma, dividindo juntas e medulas e expondo as intenções do nosso coração, ó Pai. É isso que nós Te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas aí está a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, se Deus fosse escrever uma carta, hoje endereçada para você, Deus iria te mandar uma carta sobre a sua espiritualidade. Qual que seria esse conteúdo da carta para você? O que Deus escreveria sobre a tua espiritualidade? Nós temos pessoas aqui que devem ter mais de 20, 30, até 40 anos de conversão. Nós vivemos uma época que nós vimos tantos movimentos no meio evangélico, que cada movimento viria como se tivesse inventado a roda. A igreja que nós queremos ser. Então havia movimentos que pareciam que iam explodir, ia dar um boom na igreja, que as igrejas iam lotar. E as igrejas realmente foram aderindo movimentos, cada hora era um movimento novo, cada ano um ano novo. Eu já ouvi falar de ano apostólico. Esse ano é um ano apostólico. Esse ano é um ano da graça. É o ano aceitável do Senhor. A igreja de Éfeso era uma igreja que ela começou muito bem. Ela é uma igreja que quando Paulo prega lá em Atos, a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus se derrama ali sobre os efésios. E há um mover do Espírito muito grande. Os lenços de Paulo curavam. A Bíblia fala. Era uma igreja que ela começou num crescimento de conversão maravilhoso. Paulo escreve sua carta aos Éfesos elogiando aquela igreja e incentivando aquela igreja a permanecer firme. Quando Paulo está para sair de Éfeso, ele começa a ter um problema com líderes da igreja que já tinham começado a mudar o conteúdo do Evangelho. Quando aqui João está escrevendo o livro de Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, isolado, ele não elogia tanto a igreja de Éfeso. Obrigado, pastor. Essa igreja, ela era uma igreja bem situada, ela vivia no mundo pagão e ela estava resistindo. Só que a igreja de Éfeso, na época de Apocalipse, é essa igreja que eu e você não queremos ser.
Quando a gente imagina, quando a gente fala assim, nossa, a igreja que nós não queremos ser, nós imaginamos logo assim, não quero ser uma igreja fria, apática. E eu quero dizer para você, se tinha uma coisa que a igreja de Éfeso não era apática. Ela era uma igreja muito ativa. Ela é uma igreja que aqui João fala que eles defendiam a fé. Havia uma defesa de fé. Ele provou aqueles que não eram apóstolos. Era uma igreja fervorosa ali, eles defendiam a fé. Eles eram intolerantes quanto ao pecado. Era uma igreja que deveria ter muita atividade. Porque aqui João está falando, olha, eu conheço as tuas obras. Meus irmãos, desculpe que eu sou meio atrapalhado mesmo. Você já percebeu, né? É uma igreja que tinha obras, faziam as coisas constantemente. Aquela igreja tinha atividade? Tinha. Tinha muitas atividades aquela igreja. Aquela igreja produzia para a sociedade? Produzia para a sociedade. Aquela igreja era uma igreja que ela tinha um calendário cheio. Aquela igreja era uma igreja que ela tinha as mãos ocupadas. A agenda daquela igreja era muito cheia. Mas o coração daquela igreja era vazio. Às vezes, a nossa vida está assim. E não pense que é só a vida que eu estou dizendo, a vida da nossa igreja. Eu estou dizendo a tua vida particular. Às vezes nós temos uma vida com a nossa agenda lotada, a nossa mente ocupada, as nossas mãos, as nossas contas bancárias estão cheias, mas o nosso coração está vazio de Deus. E aqui o que João está falando é justamente isso. Olha, vocês têm se ocupado bastante, vocês produzem, só que contra vocês eu tenho um negócio, uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no princípio. O amor foi abandonado. Meus irmãos, se nós tivermos nossas atividades carregadas de ações, mas vazias de amor, não vale de nada. Não vale de nada. Eles frequentavam os cultos, meus irmãos. Eles frequentavam os cultos. Eles combatiam as heresias. No Facebook daquela época, eles eram os defensores da fé. Eles não toleravam as heresias naquela época. Domingo após domingo, eles estavam lá. Eles estavam lá cultuando a Deus, buscando a Deus, cumprindo com as suas obrigações religiosas. As mãos estavam muito ocupadas. E o que eles falavam? Estamos fazendo a obra de quem? A obra de Deus. E aí de repente vem essa carta para eles e fala: vocês abandonaram o amor que vocês tinham no princípio. Eles eram uma igreja que eles faziam muitas coisas. Eles só não faziam a coisa certa, que era a comunhão com Deus, que era o princípio de todas as coisas. Era o princípio de todas as coisas. A igreja que a gente não quer ser é uma igreja que é carregada de atividade, é uma igreja que a agenda está lotada, é uma igreja muito ocupada, mas é uma igreja que não ora, que não tem comunhão com Deus. E ficou tão mecânico aquilo para eles, que eles começaram a se acostumar com essa falta de comunhão com Deus. Eles começaram a colocar como principal, como prioridade, servir a Deus sem comunhão. Era uma igreja que fazia boas obras. Era uma igreja que produzia, mas era uma igreja que não tinha comunhão com Deus. O amor já estava frio. Já estava frio. Faziam as coisas sem oração. Era uma igreja que sofreu a perseguição de Roma. Olha que interessante, meus irmãos. Eles sofreram perseguição de Roma, se mantiveram firmes, mas eram frios no amor. No amor para com Deus. Era uma igreja bem vista pela sociedade, mas era uma igreja que tinha esfriado o amor com Deus. E isso é muito sério. A igreja que nós não podemos ser é esse tipo de igreja, meus irmãos, que fazem certas coisas, mas não faz a coisa certa. Qual que é a coisa certa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eles amavam a Deus? Provavelmente, mas não sobre todas as coisas. Porque o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Eles faziam as coisas, eles amavam a Deus, mas não
acima de todas as coisas. É possível viver uma religiosidade assim? E como que é possível? Aquela igreja era muito ativa. Era uma igreja constante em trabalhos em produção. E geralmente quando nós olhamos para igrejas cheias, hoje a gente tem aí o YouTube, né? Nós temos tantas coisas. A gente olha para os cultos de igrejas cheias, nós imaginamos, essa igreja é uma igreja saudável. Essa é uma igreja que produz. E aí quando eu olho para a carta de Éfeso, meus irmãos, eu me preocupo. John Knox, que foi um grande reformador, na Escócia ele falava assim, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de atividade, mas ela estava vazia de Deus. Talvez a minha e a tua vida pode estar assim hoje. Com tanta atividade, nossas agendas lotadas, nossas mãos ocupadas, mas já não há mais aquela devoção a Deus. Já não há mais aquele primeiro amor. Aquela devoção de entrega. Aquela devoção de comunhão que o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus. Entre no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e o teu pai, que está em oculto, ele vê. Meu irmão, se você ora só aqui na igreja e você não ora na devoção lá na tua casa, eu quero dizer para você que você não ora em lugar nenhum. Se você não tem devoção com Deus no teu ambiente familiar, você não tem devoção em lugar nenhum. A igreja de Éfeso não tinha devoção, porque eles tinham muito trabalho, porque eles tinham muita religiosidade. E o interessante é que quando essa palavra vem para eles, como essa palavra está vindo hoje para a gente, quando nós começamos a experimentar essa frieza espiritual, e alguma coisa, ou alguém vem nos corrigir, eu acho que na década de 2000, na época de 2000, pelo menos a igreja, ou os mais antigos na fé, quando alguém nos corrigia de algum pecado nosso, as pessoas mudavam o quê? De comportamento. Hoje, quando alguém fala para a gente, você tem que mudar de vida, principalmente na igreja, as pessoas mudam de igreja. Elas mudam de igreja. Essa igreja está muito fria. Não estou gostando dessa igreja. Eu fui para o culto e não está me satisfazendo. O pastor Rogério, a pregação dele não está boa, o louvor não estou gostando, a luz também, o ar-condicionado não está do jeito que eu gosto, esse pessoal abraça muito, eu vou mudar de igreja. A ordem de Deus para aquela igreja não foi assim, façam uma reforma na igreja de vocês, melhorem a igreja de vocês, trabalhem mais, produzam mais, já que vocês abandonaram o primeiro amor. A ordem daquela igreja, de Deus para aquela igreja não foi essa. Mudem a fachada da igreja, façam diferente, incluam mais ministérios, seja uma igreja inclusiva, aumentem o marketing da igreja. Não, a ordem de Deus para aquela igreja foi uma ordem só, olha, arrependam-se, arrependam-se. Não é mudando de igreja, meus irmãos, que as coisas vão melhorar, não é mudando de carro, não é mudando de emprego, é se arrependendo. A ordem de Deus para aquela igreja foi essa: arrependam-se, veja onde você caiu e volte a praticar aquilo que você fazia no princípio. Não é a ordem de que ocupem-se cada vez mais, busquem programas para encher igrejas, busquem terapias para aumentar o teu ego, contratem coaches, façam uma viagem. Não, mudem de bairro. Muda de bairro. Não era essa. Plantem mais igrejas. Não. Arrependam-se, lembre de onde você caiu e volta a praticar. Meus irmãos, essa palavra, sinceramente, se eu estivesse lá, pastor, seria bem dura para mim. Eu falo, mas João, quem que é João, né, Jorge? Está lá na ilha de Patmos, mandando uma carta para nós, mandando a gente se arrepender. A gente está trabalhando tanto. As nossas obras estão aparecendo, as pessoas estão vendo. Meus irmãos, a impressão que isso dá é que Deus estava muito contente com aquela igreja. Afinal de contas, quando a gente vê uma igreja cheia, lotada e fazendo tantas coisas, a impressão que dá é que parece que Deus está prosperando e multiplicando aquela igreja. A gente olha para isso e pensa assim, nossa, que bênção, né? Deus está com aquele povo.
E a igreja de Éfeso produzia bastante. E a mensagem de Deus para aquela igreja foi essa: arrependam-se e voltem a praticar as coisas que vocês faziam no início. Eu não sei se alguém pegou a época de quando nós chegávamos na igreja, a primeira coisa que nós fazíamos, nós nos ajoelhávamos. Nós sabíamos que nós estávamos num ambiente sagrado, porque Deus estava ali. Eu conheci um irmão na igreja que eu me converti. Eu não sei se alguém já conheceu alguém assim, que todo lugar que a pessoa encontra você, ela quer orar com você. Não sei se alguém já conheceu alguém assim. O nome desse irmão era João Matos. Ele te encontrava na rua, você conversava com ele. Ele falava assim: meu irmão, antes de nos despedirmos, vamos orar juntos? Vamos, onde ele estivesse. Vamos nos abençoar um ao outro, porque o meu caminho pode acontecer alguma coisa, no seu caminho pode acontecer alguma coisa. Vamos pedir que Deus nos dê um livramento. Vamos. E que Deus coloque pessoas em nosso caminho para que a gente possa abençoar. Irmãos, era tão gostoso. Pessoas que vivem o primeiro amor de forma constante. Constante. Se a gente quiser retornar ao nosso primeiro amor, o primeiro passo eu quero dizer para você, não é você pedir para o pastor Rogério orar por você. É você se arrepender. Não é você colocar lá no relógio de oração: Érida, coloca aí para mim voltar para o meu primeiro amor, fazendo um favor, para vocês orarem por mim. Não. A primeira coisa para você voltar ao seu primeiro amor é você se arrepender diante de Deus. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E todos os dias nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Todos os dias. Nós temos que reconhecer quem Deus é. Não é mudando de igreja, não é mudando de carro, não é mudando de casa, não é falando assim: não, agora eu vou seguir lá na internet aquele pastor que quando ele prega, ele faz as lives dele, tem inúmeras pessoas lá na live dele e lá a minha fé vai ser mais fervorosa. Não. A ordem de Deus para aquela igreja foi: olha, lembra-te de onde vocês caíram e se arrependam. E voltem a praticar aquilo que vocês faziam no princípio. Voltem àquilo que vocês faziam no princípio. Meu irmão, o que a gente fazia no princípio da nossa fé? O que nós fazíamos no princípio da nossa fé, meus irmãos? O que a gente fazia quando a gente encontrou Jesus? O que a gente deixou de fazer no meio dessa caminhada? Nós não negociávamos o nosso momento de oração. Era algo inegociável para um cristão. Deixar de ir ao culto, jamais. Era sagrado. Passar um dia inteiro sem ler a Bíblia, jamais. Era sagrado aquilo para a gente. A gente vivia como se aquilo como se a nossa vida dependesse daquilo. E eu quero dizer para você: depende. Depende. A nossa vida depende disso. A igreja que a gente não quer ser é uma igreja que ela não ama Deus e faz as coisas para Deus sem amá-lo. A igreja que a gente não quer ser é uma igreja de pessoas que não se arrependem. Essa igreja a gente não precisa ser. Sabe por quê? O mundo está cheio de igrejas assim. O mundo está lotado de igrejas assim. E essa igreja a gente não quer ser. Quando a gente olha para esse texto aqui e pensa: nossa, Deus deu uma ordem para essa igreja. É a ordem de arrependimento. A gente olha para essa igreja e começa a pensar. Quando eu fui pesquisar, falei: eu acho que esse pessoal deve ter olhado para essa ordem e deve ter tremido diante de Deus. E ter reunido a congregação toda e falar: realmente vamos arrepender e vamos começar de novo. Não. Não. Deus disse que teria juízo sobre Éfeso. E Deus trouxe. Passado alguns anos, veio uma tribo germânica, destruiu toda a cidade de Éfeso, inclusive a igreja. Eles começaram a reconstruir a cidade de novo. E a igreja estava presente. Eles começaram a reconstruir sem arrependimento. 641 depois de Cristo, veio um terremoto, destrói tudo de novo. Talvez a nossa vida esteja representando isso.
Deus sacode a nossa vida, destrói as nossas estruturas, a gente vai reconstruir sem arrependimento, Deus vai lá e faz o que de novo? Destrói de novo. Porque a gente vai estar querendo reconstruir a nossa espiritualidade, a nossa vida, sobre a areia e não sobre a rocha. A igreja que a gente não quer ser é uma igreja que não se arrepende. Nós não podemos ser uma igreja, meus irmãos, que se reúne aqui. Nós não podemos ser uma igreja que a gente busque fazer as coisas para Deus, se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que ser uma igreja que nós nos reunimos aqui e cada ação nossa seja porque nós amamos ao nosso Deus. Nós temos que vir ao culto porque eu amo estar na presença de Deus e com a sua igreja. Eu não posso ir ao culto porque eu tenho que ir ao culto, mas porque eu amo estar no culto. Porque é prazeroso estar diante de Deus. E essa igreja, quando ela perdeu isso, então a gente pensa, nossa, essa igreja experimentou uma apatia, essa igreja deveria ser uma igreja fraca. Não amava, as coisas estavam acontecendo normalmente. A vida social deles estava normalmente. Até a hora que Deus falou, olha, se vocês não se arrependerem, do contrário, eu virei até você, tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Deus, se você não se arrepender, eu vou tirar você de entre as minhas igrejas. Eu quero dizer para você, Deus cumpriu aquilo que Ele fez. Aquela igreja não se arrependeu. E o próprio Deus trouxe juízo sobre aquela igreja. O que Deus quer de nós, meus irmãos? Que nós possamos amá-lo sobre todas as coisas. Que nós possamos rever os nossos critérios de igreja. E quando eu digo rever critério de igreja, não pense assim, o pastor Rogério, que é o nosso pastor, ele precisa rever. Não. Nós, Igreja Batista Catuaí, a nossa espiritualidade, nós precisamos rever o porquê nós estamos aqui e para quê. Não são nossas atividades que Deus está preocupado, não são nossas produções que Deus está preocupado, é a nossa comunhão com Deus que Ele está preocupado. É a nossa comunhão, é a tua comunhão pessoal com Deus que Ele está preocupado. É isso que Deus quer de mim e de você, uma comunhão sadia, diária, constante, uma devoção santa a Deus. Essa é a igreja que a gente tem que ser. Uma igreja devota ao nosso Deus. Porque senão, ele fala aqui, da mesma forma que ele fez com Éfeso, meus irmãos, ao longo da história, ele fez com outras igrejas. Alguns dos irmãos aqui, eu sei que já viajaram para fora do Brasil, já estiveram na Europa, e muitos irmãos falaram para mim, que viram templos, mais templos, igrejas na Europa, fechando, porque acabou a devoção, porque acabou a comunhão. Virando os templos muçulmanos, virando os boates e discotecas e bares. O que acontece quando a gente ora? Quando a gente entende o nosso processo de arrependimento diante de Deus. Eu lembro que certa vez eu vi um vídeo, eu achei bem interessante. Aconteceu enquanto a Elida estava orando aqui, eu me lembrei, aconteceu na Colômbia. Antigamente a Colômbia era conhecida como cartel de Cali. A droga era muito distribuída, sem nenhum tipo de oposição. Algumas igrejas começaram a se arrepender diante de Deus. E começaram a orar diante de Deus. Meus irmãos, os traficantes começaram a ser presos. As igrejas se colocaram na frente de batalha. Falaram, a gente não quer só produzir, nós amamos a Deus. E nós vamos começar a se juntar e orar e buscar a Deus por devoção a Deus. O pastor que encabeçou todo aquele processo de oração, começou com uma igrejinha, começou a se alastrar. O pastor que encabeçou aquilo, os traficantes o mataram. A morte do pastor, Deus usou a morte dele para converter milhares de pessoas. As igrejas começaram a experimentar, não vou dizer a palavra avivamento, mas um arrependimento vindo da parte de Deus, meus irmãos, que começaram traficantes viciados se converterem, porque começaram a entender aonde começou tudo. As igrejas foram lá para Apocalipse e falaram, nós caímos em algum lugar, vamos voltar para o nosso sentido original de igreja. E eles voltaram
E Deus começou a colocar as mãos e começou a agir. Meus irmãos, Deus pode fazer isso através de nós. O meu desejo é que Deus faça isso através da Igreja Batista do Catuaí. Que Deus faça através de nós. Que Deus cate a glória dele e irradie. Mas para isso a gente tem que voltar lá para Apocalipse 2:5. Lembra de onde vocês caíram? Lembra o que vocês faziam no princípio? Então começa de novo. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Pratique as obras que vocês faziam no princípio. E eu não estou dizendo as obras do princípio da nossa igreja quando o pastor Ari começou. Eu estou dizendo as obras que você fazia, você e Deus, lá na tua casa. E isso vai começar a se alastrar. Você imagina se cada família da nossa igreja entender isso e cada família começar uma devoção santa a Deus. Meus irmãos, o que acontece nessa cidade, meus irmãos? Se cada família começar a ser devota a Deus, isso começa a se espalhar de uma forma, meus irmãos, que aí o terremoto vai ser divino e benéfico. Porque estruturas vão ser abaladas e Deus começará a agir. Mas começa onde? Começa lá na minha casa. Começa lá na minha família. Aí as famílias começam a se juntar. Se você pegar uma brasa e começar a juntar com outra brasa, com outra brasa, com outra brasa, com outra brasa, vira uma fogueira, meus irmãos. Vira uma fogueira. Aí o negócio incendeia. Aí o negócio pega fogo. Mas começa lá. Lembra de onde você caiu e volta a fazer as obras que você praticava no princípio. Deus não quer que você faça certas coisas. Deus quer que eu e você façamos a coisa certa. Não é certas coisas que para Deus importa. São as coisas certas. As coisas certas, voltemos ao princípio de todas as coisas. Voltemos à devoção a Deus. Voltemos à comunhão a Deus. E aí sim, nós vamos ter uma igreja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nós precisamos sim sermos renovados pelo Senhor, ó Deus. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser restaurados. Nós construímos a nossa espiritualidade, a nossa vida sobre a areia, não sobre a rocha, ó Deus. Porque construir sobre a rocha dá mais trabalho, exige mais tempo, mais esforço. E essa não é a igreja que nós queremos ser, ó Deus. Nós não queremos ser uma igreja que é cheia de atividades, que as mãos estão ocupadas, mas o coração está vazio do teu amor, o coração está vazio da tua presença. Essa vida não é para nós. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Que a nossa semana é tão lotada, tão carregada de coisas, tantos afazeres, tantas ocupações. A nossa devoção vai ficando em segundo plano. Nossa devoção vai morrendo com o tempo. E a gente vai tentando fazer as coisas para o Senhor. E aquilo que a gente está fazendo para o Senhor está sendo tão banal. Quando não se tem devoção, quando não se tem comunhão. Então que no nome de Jesus Cristo, não nos permita que a nossa história, que a história de cada um dos meus irmãos, que a nossa história não possa terminar como a história da igreja de Éfeso terminou. Essa igreja terminou em ruínas, terminou em fracasso. No nome de Jesus, ó Deus, que a nossa história, ela não vai terminar, mas ela vai continuar no céu. É no céu que essa igreja vai estar, Senhor. Nossa história, ela vai transcender essa terra. Que a nossa história adentre a eternidade, ó Deus. Não deixe que a gente termine como ruínas. Hoje as pessoas visitam Éfeso para poder ver as ruínas de uma igreja que fracassou. É uma igreja que ficou na história como uma igreja que foi arruinada pela falta de comunhão, pela falta de devoção a Deus. Mas no nome de Jesus Cristo, nessa manhã, a minha oração é que o Senhor leve todos nós, nos conduza ao arrependimento, ó Deus. Mas aquele arrependimento que só o Teu Espírito Santo consegue trazer no coração de um homem. Aquele arrependimento, ó Deus, que faz a nossa alma se compungir ao ponto de olharmos para trás e falar, vamos começar de novo. O Senhor nos mostra onde nós caímos. E pelo poder do Espírito Santo, ensina-nos a fazermos as obras que fazíamos no início, ó Deus. Nos ensina isso, ó Deus, a começarmos novamente, mas agora com o Senhor. Nos sustente, Deus.
porque nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, mas nos ensine que esse é o caminho do arrependimento, ó Deus. É o caminho do arrependimento, é o caminho da entrega, é o caminho da oração, é o caminho da lágrima, é o caminho da entrega, é o caminho da impotência diante do Senhor, ó Deus. Nos ensine, sim, cause essa impotência em nosso coração, para que a gente possa olhar para o céu e falar: eu levo os meus olhos para o monte, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nos mostre que o nosso socorro não vem de bens materiais, mas ele vem daquele que habita nos céus. Deus, que a nossa história, que a história dessa igreja, seja uma história escrita pelo Senhor, e que ela transcenda a própria história, que ela adentre a eternidade. Que no nome de Jesus, o Senhor faça isso em nosso coração. Não nos permita passarmos mais dias sem oração, sem comunhão, sem devoção, sem arrependimento, ó Deus. Pega-nos como o Senhor pega um vaso, quebra e faz de novo, ó Deus. Que nós sejamos como barro nas mãos do oleiro, ó Deus, frágeis, mas que o Senhor nos quebre e nos faça de novo a imagem e semelhança do Teu Filho, ó Deus. Que essa seja a nossa busca constante, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, deseja ela uma semana de vitória, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça e da misericórdia de Deus.